Graças paz. Que vídeo sensacional, né, irmãos? Que história linda. Mandou a história, enfim, tudo que foi passado ali. Eu fiquei pensando, né? Uma história dessa. Obrigado, lindo. Uma história dessa num telão aqui ficaria mais bonito, ficaria, não, irmão? Então levanta as mãos para cá em nome de Jesus. Vamos declarar que no próximo aniversário vai ter um telão poderoso aqui em nome de Jesus. Essa história do telão aqui, meu Deus do céu. Se foi bom aqui, imagina um telão. Então diga assim: Pai, diga em nome de Jesus. Diga assim: eu chamo a existência. Diga assim: o melhor telão. Diga para a minha igreja. Diga: eu declaro. Diga que toda novidade, tudo que for passar da mídia, diga assim: vai estar nesse telão. Diga: eu declaro. Diga: telão aonde você estiver. Diga: eu declaro. Diga: eu chamo a existência. Venha para a minha igreja. Diga em nome de Jesus. A igreja crê, diga aleluia. Amém. Está feito, irmão. Glória a Deus, coisa boa. E também quando esse vídeo passou, confirmou mais do que tudo que o Senhor colocou no nosso coração para essa noite. Desde a festividade da IAR Zona Norte, nós tivemos a oportunidade de estar lá e já tinha algo brotado no meu coração para essa noite. O apóstolo disse: pastor, o senhor vai estar lá ministrando com a gente no sábado, queria que o senhor estivesse lá ministrando. Eu tenho certeza que além da nossa amizade que a gente tem, que é muito boa, eu acredito que ele não nos chama, como também nós não chamamos ele simplesmente para estar na nossa igreja por acaso, porque realmente existe a minha parte, da parte dele existe uma unção que nós respeitamos e admiramos muito. A vida do apóstolo, pastor Will, dessa igreja, realmente ela tem um carinho muito grande e tem um zelo muito forte por esse ministério. Então, antes dele me chamar, havia umas coisas que estava liberando, e na Zona Norte, a gente conversando junto, batendo um papo, o Senhor liberou essa palavra no meu coração. E eu fiquei ruminando, disse: Senhor, então vá trabalhando comigo sobre essa palavra. Depois de tudo que eu vi aqui, eu fiquei meio que aleluiado ali na cadeira, dizendo: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer para essa noite. Então, apóstolo, muito obrigado mais uma vez, pastora Sheila, pastor Will, pastor André, todos os pastores. Prazer estar aqui com vocês. Eu creio que vai ser uma noite profética, em nome de Jesus. Pega na mão do seu irmão que está ao seu lado e diga assim: se eu fosse você, diga assim, não deixava, diga assim, ninguém, diga assim, atrapalhar você. Diga assim, porque essa noite, diga assim, algo vai acontecer. Diga assim, sobre a sua vida. Diga de uma forma gloriosa. Profetiza para ele, diga assim: eu declaro sobre você. Diga assim, um tempo de aceleração. Aleluia. Eu não me lembro se eu já ministrei isso em algum lugar. Se eu não me engano, eu ministrei uma vez só na nossa igreja. Uma vez só. E na verdade essa palavra ela ficou muito forte no meu coração. Sobre aceleração. E eu disse: Senhor, então me dê tudo que o Senhor quer para essa noite. Por isso que eu coloquei lá, disse que ia ser uma noite profética. Porque eu creio de fato que essa noite é uma noite profética, uma noite de acelerações da parte de Deus. Eu não sei literalmente qual é a área que nós precisamos de aceleração, mas uma coisa é certa: Deus não vai pisar no freio, Ele vai acelerar coisas na nossa vida hoje. Eu não sei a área que você precisa de aceleração, mas eu vou te dizer hoje, profeticamente, se nós estamos debaixo do propósito divino, fazendo a vontade divina, eu quero dizer para você que haverá uma aceleração forte sobre nossa vida.
Você está preparado para isso? Então vamos abrir a palavra de Deus, vamos ler alguns textos. Quero agradecer a vida dos meus pastores, estão aqui, meus filhos, todos. Tem alguns lá atrás também. Está com a gente, minha esposa linda, meu filho Daniel, bonito, com a sua namorada, aleluia. Eric também está aí cantando, glória a Deus. Então diga para seu irmão, diga assim, se prepare, diga isso. Vamos lá, Salmos 90, versículo 4. Vou ler alguns textos, eu preciso de você comigo, porque eu vou liberar alguns textos, depois nós vamos caminhar debaixo de um pensamento, ok? Salmos 90, versículo 4. A Bíblia diz assim: pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia de ontem, que se foi como a vigília da noite. Então repita comigo, diga assim: 1000 anos, diga aos olhos de Deus, diga assim, é como um dia. Ele achou que ele é professor de escatologia da Escola de Desenvolvimento e Restauração, tanto nesse texto de Salmos 90, versículo 4, como também em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que nós vamos ler também. Isso vai falar de uma forma bem escatológica também, mas não é sobre isso que nós queremos trabalhar, sobre isso aqui. Eu quero trabalhar primeiramente sobre a questão de alguns atributos que é de Deus e que ninguém consegue ter, que é literalmente o conhecimento do futuro antes mesmo desse futuro existir. Existe o conhecimento de Deus do futuro mesmo antes desse futuro existir. Então o texto está dizendo aqui que para Deus 1000 anos pode se tornar um dia ou pode ser um dia. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 em diante, diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Veja que mais uma vez ele repete a mesma coisa. Para Deus, um dia, ele pode ser em 1000 anos, ele pode se tornar em um dia. Ou seja, não existe para Deus diferença sobre isso, por ele entender que ele é o próprio autor do futuro. Ele é a sabedoria em pessoa. Todo conhecimento, toda sabedoria está em Deus. Ele é o autor da sabedoria. Aleluia. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: não tarda, diga assim, não tarda, diga isso. Fala mais forte, eu queria que todo mundo pegasse comigo assim, diga assim, não tarda. Essa palavra não retardar ou não tardar significa não atrasar, não demorar, não ser vagaroso, não retardar, não ser tardio, não demorar, e não desperdiçar tempo. Fala comigo assim: Deus não desperdiça tempo. O texto vai dizer também: o Senhor, a sua promessa, como alguns a julga demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Veja aqui, os textos estão mostrando para nós, primeiro, que Deus ele nunca chega atrasado. Fala comigo, diga assim: Deus nunca chega atrasado. Outra coisa, Deus, presta atenção, não tem pressa. Porque um sinal, presta atenção que eu vou te dizer, um sinal de pressa é quem chega tarde. E Deus nunca chega tarde. Deus não é apressado. Deus tem um controle sobre o tempo. O tempo para Deus está na mão dele. O controle está na mão de Deus. Preste bem atenção. Estou só arrumando ideias aqui. Gálatas capítulo 4, versículo 4 diz assim: vindo porém a plenitude do tempo. Engraçado que quando esse tempo ele vai falar exatamente um tempo exato. A Bíblia diz que Deus envia o seu Filho, nascido da mulher e nascido sob lei. Ou seja, Deus enviou Jesus na plenitude dos tempos. Não era nem um tempo antes nem depois, foi no tempo exato. Quem está entendendo o que eu estou falando? Deus não chega atrasado e Ele envia na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo exato. Lá em Isaías capítulo 46, versículo 10, diz assim: que desde o princípio anuncio o que há de acontecer desde a antiguidade, as coisas
que ainda não sucederam. E digo, o meu conselho permanece de pé e farei toda a minha vontade. Eu queria que você se acendesse assim, uau, diga uau. Debaixo desses textos que nós acabamos de ler, nós começamos a entender que é mostrado para nós o atributo de Deus conhecer o futuro mesmo antes dele existir. Então presta atenção. Deus conhece ou conheceu ou conhece o seu futuro antes mesmo de você existir. Isso é um atributo de Deus. Ele sabia muito bem que nós estaríamos aqui. Ele nunca chega atrasado, nunca tarda. Ele tem os seus tempos exatos de agir e de operar. Então esses textos que nós acabamos de ler nos mostram isso. Nos mostra que o que Deus ele quer para a nossa vida é que eu e você venhamos ser conduzidos debaixo da sua onisciência, mostrando para nós que existe uma plenitude, escuta isso, uma plenitude do conhecimento do futuro sobre qualquer assunto. Olhando um pouco aqui para a nossa vida ministerialmente, Deus já conhecia o futuro de cada um de nós que estávamos aqui. Ele já sabia o futuro sobre qualquer coisa. Ele sabe o futuro sobre qualquer coisa. Para Deus não existe nada que fugiu do seu controle, ou, preste atenção, da sua autoconsciência do futuro. Somos nós que precisamos entender. E o que é que eu tenho aprendido durante todo esse tempo? Presta atenção. Eu tenho aprendido que Deus não tarda. Diga assim, Deus não tarda. Eu queria que todos repetissem comigo. Diga assim, Deus não tarda. Diga assim, Deus não falha. Diga assim, Deus não é homem para mentir. Diga, nem filho do homem para que se possa se arrepender. Diga assim, nele não existe, diga, nenhuma sombra, diga, de variação. Ou seja, literalmente a Bíblia diz que Deus não muda. Nele não existe nenhuma sombra de variação. Então eu tenho aprendido que existem caminhos que eu não conheço, e que supostamente esse caminho seja o caminho da vontade, talvez permissiva de Deus. Mas eu entendo que antes da vontade, suposta vontade permissiva de Deus, existe uma vontade de Deus para nós. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e ela é agradável. Quem está me entendendo aqui? Então, existe uma vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Então, na vontade boa, perfeita e agradável de Deus, é que nós precisamos entender que todos nós precisamos estar sensíveis sobre esse tempo que é de Deus. Precisamos literalmente fazer o que a Bíblia nos chamou para fazer como filhos. A Bíblia diz que todos nós que somos filhos de Deus devemos ser o quê? Guiados pelo Espírito de Deus. Nós precisamos ter sensibilidade. Sensibilidade do quê? Do tempo de Deus. Porque presta atenção, toda aceleração não está no nosso tempo, está no tempo de Deus. A igreja, ela precisa entender que as acelerações, elas só conseguem acontecer quando todos nós estamos sensíveis para nos conduzir no tempo de Deus, no caminho de Deus. E preste bem atenção, existem caminhos que Deus, os nossos caminhos, que Deus, ele diz assim, esse caminho que você escolhe, esse caminho é um caminho de paz, não é de mal, porque eu tenho paz sobre o teu caminho. Mas existem caminhos que são, os meus caminhos são os maiores do que os seus caminhos. Os meus planos são maiores do que os teus planos. Então o que é que eu percebo? Eu percebo que existem caminhos que eu e você precisamos trilhar, que não deve ser às vezes só o nosso caminho. Enquanto nós trilhamos nosso caminho, presta atenção, existe paz. E você percebe que às vezes não existe uma aceleração nos nossos caminhos, porque antes do nosso propósito, dos nossos planos, existe um plano de Deus para nós. Existe um projeto de Deus para a nossa vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então presta atenção, toda aceleração, e essa palavra aceleração significa antecipação, significa velocidade, ela acontece debaixo do propósito e do tempo de Deus. O que nós precisamos é sensibilidade.
Precisamos só entender, porque presta atenção, enquanto nós estamos correndo em nosso tempo, nada é acelerado. Agora presta atenção, quando eu entro no tempo de Deus, as coisas aceleram. Enquanto eu estou no meu tempo, e Ele declarou paz sobre isso, Ele nunca disse que isso seria pecado, muito pelo contrário. Ele disse, os seus caminhos, o seu tempo, eu declaro paz sobre você. Mas sobre o meu tempo é que existe aceleração. Então nós precisamos literalmente estar sensíveis sobre isso, entender um pouco sobre isso. Por isso que é necessário que a gente entenda que o nosso caminho exige paz, mas quando trilhando o caminho de Deus, existe aceleração. Então eu quero ser profético nessa noite. Pegar na mão do seu irmão que está ao seu lado, diga assim, nessa noite. Fala bem forte, diga assim, nessa noite. Diga assim, a aceleração que você precisa. Diga assim, ela vai ser conduzida. Diga assim, quando você entender. Diga assim, o tempo de Deus. Diga assim, quando você entende o tempo de Deus. Diga assim, aceleração. Diga antecipação. Diga assim, velocidade. Diga, começa a acontecer sobre a sua vida. Quem crê nisso, levante a mão, dá glória a Deus neste lugar. Aleluia. Aleluia. João capítulo 3, versículo 8, é um texto que eu amo esse texto, porque ele fala sobre o novo nascimento. Ele diz assim, o vento sopra onde quer. Essa palavra vento aqui significa pneuma, a terceira pessoa da Trindade. O vento sopra para onde quer. Ouve sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todos aqueles que é nascido de novo. O novo nascimento, ele é importantíssimo na vida de cada cristão. Presta atenção, porque o novo nascimento, escuta isso, eu estou colocando uma base. O novo nascimento nos libera para a vida do Espírito. O novo nascimento, ele faz a gente estar sensível e poder ser guiado pelo Espírito. Por quê? Porque a Bíblia diz que todos nós que somos filhos de Deus devemos ser guiados pelo Espírito Santo. Agora presta atenção, essa palavra guiado aqui significa água. Água tem a ver com, presta atenção, com conduzir, segurar pelas mãos. Literalmente, vem cá por favor, rapidamente. A palavra ser guiado pelo Espírito significa assim, olha, segurado pelas mãos, para conduzir você até o resultado final da sua vida. Todo aquele que é filho de Deus, ele está sendo conduzido, ou deve ser conduzido. Presta atenção, você percebe que muitas vezes, escuta isso, as coisas não é acelerado, fica aqui comigo ainda por enquanto. As coisas não são aceleradas na sua vida, porque a gente não consegue ser guiado pelo Espírito. A gente não consegue entender a sensibilidade de Deus para Deus nos colocar no tempo dele, para as coisas serem aceleradas na nossa vida. Às vezes a gente fica despercebido. Às vezes a gente acha que ainda não estamos nesse lugar de filho de Deus. E é aquela palavra filho, no texto vai falar que é o filho que é ios, o filho maduro que se deixa ser conduzido pelo Espírito. E ele diz assim, olha, eu sou aquele que vou te guiar. Presta atenção ao teu destino final. E presta atenção, todas as vezes que nós estamos sendo guiados pelo Senhor, a aceleração começa a acontecer na nossa vida. Quando nós começamos a ser guiados por Deus, as coisas que poderiam se atrasar, presta atenção, as coisas que poderiam se atrasar, elas vão se atrasar um pouco mais. Porque presta atenção, Deus não tem pressa, mas quem tem que ter pressa é Ele. Porque quem está atrasado não é Deus, é Ele. Quem está atrasado é Ele, não é Deus. Presta atenção, Deus não tarda, Deus não chega atrasado. Quem está atrasado é Ele. Por quê? Porque Ele não foi sensível, Ele não foi guiado pelo Espírito. E por isso que Ele não pode ser conduzido. Mas quando Ele se permite ser conduzido, Deus começa a levar cada um de nós ao tempo de aceleração. Eu quero liberar em nome de Jesus. A igreja que é guiada pelo Espírito vai ter o maior tempo de aceleração da sua vida em nome de Jesus. O problema de não existir aceleração é porque nós não estamos sendo guiados pelo Espírito. E é de suma importância a gente aprender a se mover no Espírito. Mas também, acima de tudo, ser guiado pelo Espírito. Porque a aceleração está no Espírito, no tempo de Deus. Enquanto estivermos fora do tempo de Deus, preste atenção, não haverá aceleração. Mas quando nós estivermos no tempo de Deus, as coisas começarão a acontecer na nossa vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aceleração, irmãos, é diferente de pressa. Pois a pressa é quando alguém está atrasado. E eu li textos aqui mostrando que Deus não tarda, Deus não chega atrasado,
Deus não está apressado. Deus está no controle do tempo. Agora somos nós que precisamos nos encaixar no tempo de Deus. A aceleração vai acontecer quando eu e você nos encaixarmos no tempo de Deus. As coisas vão começar a ser aceleradas. Diga assim: Deus não está atrasado. Diga assim: Deus não se atrasa. Diga assim: Ele não está apressado. Diga assim: sou eu que tenho que estar apressado. Diga: para me encaixar no tempo de Deus. Diga assim: porque Ele preparou algo para que eu pudesse andar nele. Existe uma obra que Deus preparou antemão para nós andarmos nela. Por que não estamos conseguindo andar na aceleração? Porque nós estamos indo contramão aquilo que Deus quer colocar como aceleração. Se nós não somos guiados pelo Espírito, nós saímos do processo da aceleração. Aceleração é diferente de pressa. Pois a pressa é quando alguém está atrasado, e Deus não se atrasa, nem se apressa. Pois quem precisa se apressar sou eu, porque tem algo que Ele preparou para a minha vida. Eu preciso entender que o tempo é importante. O tempo é um fator importante para nós entendermos o que Deus Ele quer para nós. Preste bem atenção. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11 diz assim: tudo fez Deus, formoso no seu devido tempo. Diga assim: tudo. Fala mais forte, diga assim: tudo está no seu devido tempo. Diga assim: Deus fez no seu devido tempo. Lembra de Jesus? Ele veio na plenitude do tempo. Você lembra que Ele veio no momento exato. Não foi um tempo nem atrasado, nem um tempo antecipado. Ele veio no tempo exato. Ele veio na plenitude do tempo. Deus fez as coisas na plenitude do tempo. A Bíblia diz também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez. Presta atenção: as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Existe uma obra que foi preparada do princípio até o fim. Escuta isso: existe uma obra que Deus preparou para que eu e você pudéssemos andar nessas obras. Quem está comigo aqui, diga amém, irmãos. Presta atenção: a aceleração divina acontece quando eu sou guiado para andar no tempo de Deus. Quem tarda somos nós, mas quem acelera é Deus. Quem está atrasado muitas vezes somos nós. E Deus está dizendo o seguinte: olha, quando você andar no meu tempo, eu vou acelerar as coisas. Quando você for guiado por mim, eu vou acelerar coisas na sua vida. Pois bem, irmão, por favor, levante a mão em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que nós vamos sair do nosso tempo e nós vamos entrar no tempo de Deus. Apóstolo, profeticamente, Deus Ele falou que haverá um tempo de aceleração. Isso que foi falado é um tempo de aceleração, porque é o tempo de Deus. E eu vou dizer profeticamente: se prepare, porque haverá uma aceleração. Eu não sei qual é a área, mas haverá uma aceleração de Deus sobre a tua vida. Deus está te conduzindo a você sair do seu tempo. Ele está dizendo: tem paz sobre isso. Tem paz. Mas os meus caminhos é maior. Eu só consigo acelerar nos meus caminhos, não é no seu. Enquanto você está no seu, eu estou dizendo assim: paz, bênção. Mas quando é no caminho de Deus, sabe o que é que eu estou crendo nessa noite? Profeticamente, apóstolo, eu estou crendo numa intervenção divina. Eu estou crendo numa aceleração divina sobre aqueles que vão andar e vão começar a ser guiados pelo Espírito. Diga para as duas pessoas, diga assim: você aprendeu a conduzir a si próprio. Diga para ele, vá. Fala mais forte, diga assim: até hoje você tem conduzido você mesmo. Mas catuca ele, diga assim: nessa noite você vai sair daqui, diga, entendendo. Diga: quem vai te conduzir agora é Deus. Diga assim: e em Deus as coisas vão ser aceleradas em nome de Jesus. Só quem crê nisso, por favor, diga glória a Deus neste lugar, irmãos. É em Deus que as coisas vão começar a acelerar. Se prepare, porque haverá um tempo de aceleração de Deus. Aquele que for conduzido pelo Espírito, as coisas serão aceleradas. Eu estou crendo numa intervenção de Deus nessa noite.
Eu estou crendo que Deus ele vai se intervir sobre nossa vida hoje. Quando eu olho, por exemplo, para a vida de um homem chamado Mefibosete. Não se lembra da história desse homem? 2 Samuel capítulo 9, do versículo 1 ao 10. Vai falar de um homem chamado Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonatas. Aconteceu algo sobre ele que ele ficou paralisado. Preste atenção. Mas a Bíblia diz que Deus tinha feito uma aliança, Jonatas tinha feito uma aliança com Davi. E Davi agora tinha se apoderado como rei. Escuta isso, presta atenção, olha para mim. Ele se apoderou como rei, ele perguntou, disse: tem alguém da casa de Saul que eu possa usar de benevolência sobre ele? A Bíblia diz que um homem chamou e disse, um homem chamado Ziba disse assim: existe um, esse chama Mefibosete, e esse está em uma terra totalmente esquecida, ninguém está se lembrando dele. Essa terra é uma terra chamada Lodibá, uma terra de esquecimento, uma terra que ninguém está vendo, uma terra que ninguém conhece. Presta atenção, irmãos. Aí a Bíblia diz que Deus mandou chamar Mefibosete. Mefibosete estava na terra de esquecimento, mas presta atenção, Deus não esquece. Você pode estar esquecido por 2, por 3, por 4, mas Deus não esquece de você. Talvez você possa estar num lugar que ninguém está vendo, ninguém está dando crédito para você, mas deixa eu dizer uma coisa: se você estiver no tempo de Deus, Deus não vai esquecer, a tua vida vai ser acelerada. Ai, 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 ai. Levante a sua mão. Levante a sua mão. O Senhor está liberando uma palavra para você. Você não está esquecido. Você não está esquecido. Você não está esquecido. Levante a sua mão. Eu quero ver o barulho de glória nesse lugar. Você não está esquecido. Você não está esquecido. Yeshua. Canta, igreja. Levanta a tua voz, declara: Yeshua. Yeshua, declara: Yeshua. Oh, aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Você não está esquecido. Você não está num lugar de esquecimento. Se você está no tempo de Deus, as coisas vão ser intervidas, as coisas vão ser aceleradas. Você pode cair em um lugar, mas Deus pode te levantar, Deus pode te erguer, Deus pode mudar a tua história. Eu não sei que tipo de aceleração você precisa, mas eu creio que Deus está vindo com intervenção sobre a tua vida e está dizendo para você: você não vai ficar esquecido. Eu vou acelerar as coisas sobre a tua vida. Estava Mefibosete na terra do esquecimento, mas Deus não me esqueceu. Eu disse: eu vou me intervir nisso. Tem alguém que eu possa abençoar? Tem. Ele é bem pequenininho, ele está lá, aleijado. Chama ele porque eu achei, eu andarei de benevolência sobre a casa de Davi, sobre a casa de Jonatas. A Bíblia diz que chamaram Mefibosete. Mefibosete, quando chega, ele chega simplesmente como um cachorro. Ele auto se titula servo. E Davi olha para ele e diz assim: olha, não, você não vai ser servo, você é meu filho também. A partir de hoje você não vai ficar sentado em lugar nenhum, você vai comer na minha mesa.
Você vai ter um lugar preparado, reservado. Ei, irmão, quem anda no tempo de Deus sempre vai ser lembrado por Deus. Deus vai acelerar as coisas. Eu não sei como é que você está, eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei quem foi que esqueceu de você, mas se você entrou no tempo de Deus, Deus vai começar a acelerar as coisas. Se prepara, coloca a mão no seu irmão aí, coloca a ombro no seu irmão e catuca ele, liga assim: Deus vai acelerar as coisas para a sua vida. Profetiza ele, liga assim: Deus vai acelerar. Catuca, balança ele, balança. Diga: Deus vai acelerar. Hoje é uma noite de intervenção, vai ter aceleração. Se prepare para uma aceleração. Se prepare para uma aceleração. Se prepare. Bora. Se prepare para uma aceleração. Se prepare para uma nível. Não está esquecido. Aleluia. Haverá um tempo, uma intervenção de Deus. Uma intervenção. Deus está lembrando de você. Deus está lembrando de você. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, desisti da larga tudo. Levante as suas mãos. Toda a igreja, levante as suas mãos e cante isso, vai. Deus, e Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a ti falar, e pega o que Ele te entregou e volte para o mar. E Ele quer mandar quem mandou lavar a rede e quem mandou você parar, e volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou lavar a rede e quem mandou você parar, e volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Por favor, ainda em pé. Dá a mão ao seu irmão que está ao seu lado. Ainda em pé, dá a mão. Eu vim aqui para profetizar, apóstolo. Eu vim aqui, pastor Will, para dizer que haverá uma aceleração de Torá nesse ministério. Ai, irmão, eu vou fazer parte dessa história. Fala para ele, diga assim: quando Deus acelerar na sua vida. Eu queria que você gritasse, diga assim: quando Deus começa a acelerar a sua vida. Diga assim: ninguém conseguirá frear você. Diga isso. Diga assim: o Deus que você serve. Diga assim: nessa noite. Diga assim: Ele está colocando uma aceleração sobre você. Fala para ele, diga assim: ninguém vai conseguir colocar o freio, porque Deus aqui está acelerando. Só quem quer nisso, levante a mão e diga glória a Deus neste lugar. E Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar, e pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que Ele é o teu lugar. Quem mandou lavar a rede, quem mandou você parar, volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Isso. Será que eu posso ouvir um glória a Deus neste lugar, nessa igreja? Será que eu posso ouvir uma unção liberada nesse lugar através da tua vida? Libera essa unção em nome de Jesus. Oh, aleluia. Senta um pouquinho. Fica aqui ainda, Eric. Terminei não. Só estou só puxando você para aquilo que Deus tem para a sua vida. Então preste bem atenção.
O nosso pensamento hoje é literalmente para fazer você entender o seguinte: presta atenção, Deus não está tardando nada. Deus conhece tudo, o tempo dele está na mão dele. Somos nós que precisamos nos encaixar no tempo de Deus. Quem está comigo aqui, diga amém. Então diga assim: Deus não está apressado. Diga assim: sou eu que tenho que me apressar. Diga assim: para entrar no tempo de Deus, diga para as coisas começar a ser aceleradas. Diga assim: eu preciso ser guiado. Diga assim: pelo Espírito. Diga assim: conduzido pelo Espírito. Diga para entrar no tempo de Deus. Diga para as coisas começar a ser aceleradas. Mefibosete foi isso. A Bíblia diz que Deus, ele, através de Davi, trouxe benefícios para a vida de Mefibosete. Mas existe um texto que eu queria compartilhar lendo com você aqui, para a gente gastar um tempo pensando, analisando um pouco sobre isso. Ainda sobre essa questão de aceleração, presta atenção: quando Deus começar a acelerar as coisas na sua vida, ninguém conseguirá colocar o freio. Ninguém, aposta. Pode fazer o que quiser, pode inventar o que quiser, mas quando Deus diz assim: foi eu que abençoei, ponto. A sua vida e a minha vida precisa estar no tempo de Deus para as coisas começarem a ser aceleradas. Em Ruth capítulo 1, no versículo 7 em diante, eu queria que você abrisse lá, por favor. Vamos ler esse texto aqui, eu acho interessante a gente ler esse texto. Muitos de nós conhecemos esse texto, mas profeticamente o Senhor tratou muito comigo sobre a vida dessa mulher. Nós conhecemos algumas histórias aqui, mas preste bem atenção. Ruth capítulo 1, no versículo 7 em diante, diz assim: saiu, pois, ela com 2 noras. Antes de eu ler o texto, deixa eu contar um pouco o contexto disso aqui. A Bíblia diz que Noemi tinha perdido seu marido, os seus 2 filhos, e ela tinha 2 noras, uma chamada Orfa e outra Ruth. Elas chamaram as 2 noras dizendo o seguinte: olha, eu não tenho mais filhos, eles morreram, eu também não posso ter mais filhos, eu quero que vocês voltem para o lugar que vocês nasceram, que é de nascença. A Bíblia diz que essas 2 mulheres, elas decidiram seguir Noemi para o lugar da terra natal dela. Aí o texto vai nos mostrar o seguinte, presta atenção: saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estiveram, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhe Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usastes com os que morreram comigo. O Senhor vos dê, que seja felizes, cada uma em sua casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que irás comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos seja por maridos? Tornais, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda quando eu disser tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viesse a ser grandes, abaster-vos-ei de tomardes marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Versículo 14. Então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Ruth se apegou a ela. Fala comigo assim: Ruth se apegou a ela. Diga isso. Aleluia. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me incites para que eu te deixe e me abrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores eu irei, onde quer que pousares eu pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e serei sepultada, e faça-me o Senhor o que bem lhe aprove. Se outra coisa
que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, de que tudo estava resolvido, acompanhá-la, deixou e de insistir com ela. Então preste bem atenção. Esse texto ele me deixa muito feliz, porque eu comecei a procurar saber o nome dessas duas mulheres, o que significava o original dela, Orfa e Ruth. A palavra Orfa significa gazela, mas também significa um sinal de apostasia. Escuta isso. O texto vai dizer que ela, depois que ela, pela segunda vez, decide abandonar e voltar. Ela chora, dá um beijo na sua sogra e volta. Isso é um sinal de apostasia. Preste bem atenção. Sempre quem retrocede é porque em algum momento está apostatando daquilo que crê. O nome Orfa é literalmente gazela, mas aquela que também está liberando a apostasia. Já Ruth não. A palavra Ruth significa amizade. Eu fiquei feliz porque não só significa amizade, mas também significa, presta atenção, companheiria, parceria e vizinha. Quando eu comecei a olhar sobre isso, Deus começou a liberar uma coisa importante na minha vida. Deus disse assim o seguinte para mim: Zildo, aqueles que não apostam, aquele que não tem apostasia, que não volta atrás, são aquelas que vão literalmente prosseguir. Lembre-se que foi que Ruth disse, não insista comigo, porque o teu povo é o meu povo, o teu Deus agora é o meu Deus. Pronto fores, eu irei também. Literalmente ela estava decidida a caminhar, a prosseguir. Preste atenção, o que ela estava fazendo? Seguir o tempo de Deus e não o tempo dela. Ela estava disposta a realmente seguir. E preste atenção, o que foi que ela fez? Ela se associou, foi vizinha, foi companheira de Noemi. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes, mas as boas companhias também, elas podem te levar a um processo de aceleração na sua vida. O que Deus liberou para mim, diz assim: Zildo, não só associações, escuta isso, de pessoas podem acelerar coisas, mas também estar debaixo de um ministério pode acelerar coisas sobre nossa vida. Aquilo que a gente estava tardando, que foi necessário apressar coisas, nos colocou no devido tempo para Deus começar a acelerar coisas sobre nossa vida. Quem está comigo aqui, diga amém, irmãos. Então preste atenção. A palavra vizinha, quem lembra do que aconteceu com aquela mulher que estava literalmente quebrada? A Bíblia diz que aquela mulher estava quebrada, mas o Senhor, um profeta foi lá e disse para ela: o que é que você tem em casa? Ela disse: não tenho muita coisa não, mas eu só tenho um pouquinho de azeite. Aí ele disse assim para a mulher, disse: vai e pede emprestada às tuas vizinhas, porque se você falar e pedir emprestada as botijas, o azeite não vai deixar de carregar, de existir naquele lugar. A parceria, ela faz a gente às vezes acelerar as coisas na nossa vida. Você e eu precisamos aprender a nos associar correto. Agora preste atenção, toda associação, ela não pode ser uma associação baseada em interesse próprio. A associação tem que sempre ser divina. Tem coisa na sua vida que só vai ser acelerada no devido tempo de Deus, quando você e eu começarmos a entender que existem associações que vai liberar o processo de aceleração de Deus na nossa vida. O apóstolo aqui falou no vídeo dizendo o seguinte: olha, depois que nós nos associamos com o apóstolo Sérgio, o que aconteceu? As coisas acelerou. Porque toda aceleração, toda associação, ela libera aceleração. Foi o que aconteceu com essa mulher. Já pensou se ela tivesse deixado Noemi? Já pensou se ela tivesse feito igual a Orfa, apostatado, ido para trás, desistido de tudo? Não, ela queria estar no tempo de Deus. Ela queria estar no lugar de aceleração. E preste bem atenção, o que aconteceu com essa mulher? A Bíblia diz literalmente que houve uma grande aceleração de Deus sobre a vida de Ruth. Ela começou a viver o tempo de aceleração simplesmente porque ela decidiu andar no tempo de Deus. Abra lá em Ruth, capítulo 2, versículo 1 em diante. Presta atenção. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elemeque, que se chamava, diga assim, Boaz, diga isso. Fala mais forte, diga assim, Boaz, diga isso. Essa palavra Boaz significa, presta atenção, rapidez, mas também significa minha força. Boaz não é só um nome de uma pessoa. Por trás de Boaz existia algo que ia ser acelerado na vida de Ruth. Boaz significa rapidez, minha força. As coisas de Ruth só iriam acontecer por causa do tempo que ela entrou
E no lugar que ela entrou, ela entendeu que o tempo de Deus, a associação com Noemi, o que é que ia acontecer? Agora presta atenção, já pensou se ela tivesse posto atrás da fé? Já pensou se ela tivesse voltado para trás? Não, diga assim, ela estava no tempo de Deus, diga isso. Então preste bem atenção. O parente e marido Boaz, versículo 2. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, apanharei espiga atrás daquele que me favorecer. E ela disse: vai, minha filha. E ela se foi e chegou ao campo, e apanhava após os segadores, por casualidade, por destino, por lembrança de que Deus conhece o futuro antes mesmo dele existir. Então o lugar que ela foi um lugar, presta atenção, onde Deus iria começar a acelerar as coisas na vida dela. Presta atenção, vamos voltar para o princípio. Deus conhece o futuro desde o princípio. Diga assim, o futuro para Deus. Diga assim, já é passado. Diga assim, diga assim, Deus já preparou o futuro. Diga assim, está querendo. Diga que eu entro no tempo dele. Diga para as coisas começar a ser aceleradas. A palavra vai dizer claramente que, por casualidade, por destino, não foi à toa que ela foi justamente para o lugar onde Boaz, ele era a pessoa que iria liberar sobre ela uma aceleração. Escuta o que eu vou te dizer. Deus está tentando nos mostrar algo interessante, dizendo o seguinte: olha, tem lugares que nós vamos entrar, que Deus vai começar a acelerar a nossa vida. Tem associações que Deus vai fazer a gente acelerar. Porque presta atenção, Deus não está com pressa, mas nós precisamos estar apressados para o que Deus quer fazer através de nós. Quando nós nos associamos, Deus começa a liberar coisas. E a Bíblia diz claramente que houve um favorecimento sobre a vida de Ruth. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está querendo liberar sobre nós. Escuta isso, o que é que eu estou crendo? Eu estou crendo em uma aceleração do céu para a nossa vida. Deus está dizendo o seguinte: não perca tempo, porque eu não estou apressado, eu não chego tarde, mas quem está chegando tarde às vezes somos nós. Escuta isso, e Deus está dizendo para nós precisamos aprender que é no tempo de Deus que as coisas vão começar a ser aceleradas. Fala comigo, diga assim: Deus quer pegar na minha mão hoje. Diga assim: me conduzir. Diga assim, para as coisas serem aceleradas. Fala comigo, diga assim: existem oportunidades. Diga que só está esperando. Diga a minha preparação. Diga assim, para eu alcançar elas. Quem está criando expectativa para uma aceleração? Cada preparação é um tempo de aceleração. Deus está querendo acelerar, presta atenção. Boaz está nessa noite passando por aqui. Deus está querendo acelerar coisas na nossa vida. Então presta atenção. Não ande mais no seu tempo. Decida hoje andar no tempo de Deus. Não olhe para trás, mas olhe para frente. Alguns vão dizer assim: vou parar, vou desistir. Mas você não, mas assim, não. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Onde tu fores eu irei também. Esse desejo de seguir isso vai acelerar coisas na nossa vida. Presta atenção, irmãos. Deus, ele não está atrasado. Ele quer que a gente se apresse para acelerar coisas na nossa vida. Vou terminar com isso. Primeira Coríntios capítulo 3, versículo 13 e 13 diz assim: agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Entre a maior destas é o amor. Presta atenção: fé, esperança e amor. O Senhor disse para mim, presta atenção, Zildo, o que eu vou acelerar na vida deles, eles precisam criar expectativa para o que você acelerar na vida deles. Tem coisas que só através da tua expectativa vai ser acelerada. Tem coisas que só com a tua expectativa que Deus vai começar a liberar coisas sobre você. Eu não sei se você está me entendendo hoje, mas a resposta de Deus hoje para nós é o seguinte: eu estou querendo acelerar coisas na sua vida.
profeticamente, existe uma aceleração forte que Deus vai fazer nesse ministério. Porque entender o tempo de Deus e se encaixar no tempo dele, para Deus acelerar as coisas. Fora do tempo de Deus, não vai ser acelerado, vai ter paz. Mas no tempo de Deus, as coisas vão ser aceleradas. Vai ter velocidade, vai ter Boaz. A Bíblia diz que, literalmente, quando ela entrou para pegar as espigas, Boaz perguntou: quem é essa mulher? E começaram a dizer para ela o seguinte: essa mulher é aquela que veio com Noemi. O que ela está fazendo? Desde manhã que ela está aqui apanhando espigas. Ele disse: vamos fazer o seguinte, diga para ela que ela possa pegar em qualquer lugar, e manda os meus servos deixar, para que ela venha apanhar. Então preste atenção, quando ela passava, os servos entregavam e ela começava a apanhar, se encher. Ela começava a ter, preste atenção, a forma como ela chegou, ela não ia sair do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque as coisas começaram a ser aceleradas. Então se prepare, porque existe um Boaz nessa noite aqui nesse lugar. Não, eu vou dizer mais uma vez, eu quero dizer para você, vai vir um Boaz para você nessa noite aqui. Eu não sei qual é a área que você está precisando de uma aceleração, mas se você entrar no tempo de Deus agora, Deus vai acelerar coisas na tua vida. Aprenda que Deus quer te conduzir ao teu destino final. Você está com expectativa? Você está com expectativa? Diga assim: Deus não está atrasado. Diga assim: Deus não tarda. Diga assim: Ele conhece. Diga assim: tudo. Diga para Ele. Diga assim: 1000 anos. Diga: pode ser um dia. Não é um jargão não, mas presta atenção. Tem coisas que poderia acontecer o ano que vem, mas que tal Deus começar a fazer esse ano ainda? Tem coisas que poderia ser para 10 anos, mas que tal a gente entrar no tempo de Deus agora? Que tal a gente dizer assim: Deus, o que é que eu preciso? Ele diz assim: só ser guiado por mim. Sou eu que quero te conduzir. Sou eu que quero te colocar no lugar, porque onde eu te coloco, eu consigo acelerar as coisas. Presta atenção, fora do meu propósito não tem aceleração, mas dentro do meu propósito tem aceleração. Fala para teu irmão, diga assim: no propósito de Deus. Diga assim: Deus vai acelerar. Diga assim: no seu propósito. Diga assim: Deus vai dar paz. Deus vai dizer assim: tudo bem, fica tranquilo, está tudo paz, está na paz, vai na paz. É os teus planos, é os teus propósitos, tudo bem. Mas presta atenção, parece que não chega. Quando vocês chegam cansados, às vezes querem desistir, porque está andando, parece que nada está acontecendo. Quem já se sentiu dessa forma, pensando: cadê Deus? Aí Deus está dizendo para você o seguinte: se você entrar nos meus planos, porque escuta o que eu vou te dizer, não entenda mal, nem tudo que está funcionando é o fluir de Deus. Porque tem coisas que a gente funciona, mas não estamos fluindo, e Deus quer que a gente pare de funcionar para fluir. Então diga para seu irmão, diga assim: nem tudo que está funcionando. Diga assim para ele, diga assim: nem tudo que aparentemente está dando certo. Diga assim: é o fluir de Deus. Diga assim: às vezes, diga assim: Deus só está dando paz a você. Diga assim: mas nessa noite, diga assim: Deus está te chamando. Diga assim: a você entrar num plano dele. Diga assim: porque Ele vai fazer, diga, uma intervenção, diga, e uma aceleração sobre a tua vida. Só quem crê nisso, levante a mão e faz um barulho de glória neste lugar, em nome de Jesus, irmão. É um homem que teve poder de andar sobre o mar. Quem é? Quem é Ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Fica de pé. Quem é um homem que teve poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de
passar, e do outro lado com os pés enxutos puderam cantar o hino da vitória. E quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Apóstolo, pastor Will, eu vi hoje, presta atenção, a igreja acelerando. Sinceramente, não é jargão não, eu vi isso. Essa palavra estava no meu coração. A igreja acelerando, presta atenção. Mas eu vi uma coisa interessante. Eu vi Deus fazendo eu vi a igreja fazendo isso. Eu não vi uma igreja parada. Eu não vi uma igreja funcionando, eu vi uma igreja fluindo. Porque nem tudo que aparenta estar dando certo é o fluir de Deus. Porque a gente pode, presta atenção, a gente sabe, a gente é inteligente, a gente sabe fazer o culto, a gente sabe fazer o louvor, sabe fazer tudo. Mas às vezes, nem todas as vezes que o que a gente estamos fazendo é o fluir de Deus. Eu digo para o meu filho direto, eu converso muito com ele, digo assim: filho, você tem que aprender a fluir no que Deus está querendo para o momento e para a estação. Nem todas as canções que você canta é aquela canção que Deus quer. Você tem que aprender a fluir e não funcionar. Às vezes nós estamos funcionando, mas não estamos fluindo. Nada demais de fazer. Nada demais de fazer repertório, esforço. Nada disso. Funcionar, ser proativo, fazer as coisas. Mas presta atenção, não é isso que acelera. O que acelera é o fluir de Deus. É o ser guiado. É entender o tempo dele. Porque ele pode pegar 1000 anos e assim, hoje eu quero fazer nesse dia. Por isso que, presta atenção, ele nunca vai chegar atrasado. Ele não está tardando. Não. Quem está tardando é a gente, porque a gente está querendo ir nos planos nossos. Mas Deus está dizendo o seguinte: é a hora de a gente chegar e ir para os planos de Deus. Porque é nesses lugares que haverá uma aceleração. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mefibosete não estava esquecido. Era só o tempo de Deus, na lembrança de colocar ele no lugar. Escuta isso. Você não está esquecido por Deus. Você pode dizer isso para dois irmãos que estão ao seu lado. Está precisando ouvir essa voz. Diga assim: você não está esquecido. Diga assim: nunca se sinta só. Diga isso. Diga assim: Deus, Ele está olhando para você. Diga assim: a qualquer momento. Diga assim: nem tudo, diga isso, que parece, diga dificultoso, diga luta, diga adversidade. Diga assim: nem tudo que parece ruim, diga assim, é ruim. Diga assim: existe um vento, diga que pode soprar, diga em qualquer momento, diga inclusive nas fraquezas. Deus, Ele vai soprar hoje, irmão. Forte do Senhor, eu não sei de onde vem, eu não sei para onde vai, mas eu sei de uma coisa: esse vento é
consistente, esse vento é verdadeiro, e esse vento, quando sopra, ninguém consegue impedir. Deus está dizendo para você que é uma noite de aceleração. Então pega na mão do teu irmão, porque vai ter uma aceleração. Eu quebro toda a obra do inferno, eu declaro toda a obra de Satanás. Aquele que te viu vai te ver, aquele que não viu vai te ver, aquele que não acreditou vai ter que ver, aquele que não viu vai ter que ver, aquele que não acreditava em você vai começar a acreditar, aquele que não via, que não tinha uma certeza que as coisas iam acontecer, eu quero dizer para você, vai ter uma intervenção de Deus. Deus está vindo hoje e está dizendo para você: eu estou acelerando. Quem quer isso, levante a mão do seu irmão, por favor, e faz um barulho de glória nesse lugar, irmão. Ela te teve poder de andar sobre o mar. Quem é ele? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem? Quem é o homem que teve poder de fazer deixa assim, tá bom. Presta atenção. Como é teu nome, filho? Hã? Raul. É o Raul, meu irmão. Raul, aleluia. Presta atenção, tá Raul andando sozinho no tempo dele. Aí Deus disse para Raul: um dia para mim é 1000 anos, e 1000 anos é um dia. Raul, eu não chego tarde. Eu enviei Jesus na plenitude do tempo. Foi no momento certo que eu enviei Jesus. Então eu conheço o fim desde o princípio. Na verdade, quem criou foi eu. Raul, presta atenção. Se você estiver no seu tempo, eu digo para você paz sobre isso. Mas infelizmente, Raul, você quer entender que o seu caminho é maior do que o meu? Não é, Raul. Não é no seu caminho que eu acelero, é no meu caminho que eu acelero. Calma, que eu não terminei ainda não. Enquanto você estiver no seu caminho, eu sou tua paz. Vai funcionar, mas não vai fluir. Por isso que eu dei o Espírito. Eu dei o Espírito para quê? Para você ser guiado por ele. Você precisa ser mais maduro, Raul. Porque eu tenho 2 filhos na minha igreja. Eu tenho uns filhos que são crianças e eles são assim, levados a todo vento de doutrina. Qualquer vento eles ficam assim. Mas tem uns não, Raul. Tem uns que eu considero maduros. Sabe quem eu considero maduro, Raul?
é quando eles aprendem a ser guiado por mim. A maturidade de um filho, Raul, é quando ele é guiado por mim. Então preste atenção, Raul. Se você não sabe quais são os caminhos que eu tenho para você, os meus caminhos é maior. Eu vou pegar na tua mão. Agora eu vou dizer uma coisa. Comigo, essas coisas vão ser aceleradas. Olha, eu conheço o teu futuro desde o princípio. Na verdade foi eu que criei. O futuro foi eu que criei. A sabedoria foi eu que criei. Eu conheço desde o princípio. Raul, eu só quero te levar. Está lá, ó. É o futuro, está lá. Ó, está vendo ali? Está preparado? Estou te mostrando, está preparado, Raul? Ah, Raul, tu nem imaginava que eu tinha isso para tu, né? Tu não entendia que eu tinha isso para tu, né? Ah, pois, Raul, a minha aceleração só acontece quando você é guiado por mim. Então vamos lá? Vamos fazer as coisas acelerar? 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 Vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando o desafio, ordenando os anos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo, de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Levanta a tua mão, por favor, faz um barulho de glória aí, por favor, irmãos. Escuta, eu vi hoje a igreja fazendo isso. Então eu queria que você começasse a esquentar as turbinas. Pastor Will, é uma noite de aceleração. 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 Tempos de glória, de tua honra, estão chegando, vamos dançar sobre a escassez. Chegou a hora, é a nossa vez. Vejo grandezas se aproximando, estão chegando. Declara na minha casa, vai! Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando, estou chegando. Na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha família. Vejo milagres se aproximando, estão chegando. Estão vindo tempo de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão vindo tempo de abundância, mesmo que eu não sinta, eu já posso ver. Estão chegando, estão chegando. Tempos de glória, de dupla honra, estão chegando. Vamos dançar sobre a escassez. Chegou a hora, é a nossa vez. Vejo grandezas se aproximando. Declara na minha casa, na minha casa, na minha vida. Estou chegando, declara na minha casa, na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, na minha igreja, no avivamento de milagres, aceleração, aceleração.
Estão vindo tempo de abundância. Eu posso ver. Estão chegando. Estão vindo tempos. Estão vindo tempos. Eu já posso ver. Oh, estão chegando. Estão chegando. Um novo tempo está chegando. Faz um pouquinho, filho. Preciso liberar isso aqui. Fala comigo, diga assim: quem tarda é esse, quem tarda sou eu. Diga isso. Fala mais forte, diga assim: quem tarda sou eu. Diga mais: quem acelera é Deus. Diga assim: o Cronos. Diga assim: não interfere. Diga: no Kairos de Deus. Diga assim: mas o Kairos, diga assim, ele tem a possibilidade, diga, tem o poder, diga, de interferir no Cronos. Eu não sei se você entende. O Cronos é o tempo humano, o Kairos é o tempo de Deus. Sabe o que foi que aconteceu na vida de Boaz, na vida de Ruth? Kairos. Sabe o que aconteceu na vida de Mefibosete? Kairos. Agora eu tenho uma boa notícia para você. Pega na mão do seu irmão que está ao seu lado. Diga assim: sabe o que vai acontecer na tua vida? Diga assim: nessa noite. Diga assim: o Kairos de Deus. Diga assim: está interferindo no Cronos. Diga assim: vai ter uma aceleração de Torá na tua vida. Diga assim: Deus está intervindo hoje. Diga isso. Diga: tinha tudo para dar errado. Diga: mas vai dar certo. Diga assim: vai dar certo. Só quem crê nisso vai dar certo. Tempo de abundância, mesmo que eu não sinta.